Boa tarde a todos. Então, daremos sequência a mais um bloco de correções do livro de Matemática Básica e Raciocínio Lógico do 6º ano. E agora nós começaremos a correção da página 27. Para nós podermos resolver a questão 1, a gente precisa voltar à página anterior para nós observarmos o que é uma conclusão lógica, tá? Então, a gente observa aqui, ó, para ser lógica, uma conclusão deve ter algum fundamento, alguma explicação que seja aceitável, alguma coerência com o padrão observado. Veja que, no caso da sequência que começa por 1, 2 e 4, é possível imaginar mais de um padrão. Mas isso não significa que qualquer conclusão seja válida. Vamos ver esses 3 casos. A primeira opinião é desse menino com camisa vermelha e ele disse que o próximo número dessa sequência é 18, porque 18 é o dia do aniversário dele. A menina diz que o próximo número da sequência é 62, porque 62 é o número do apartamento onde ela mora. E esse menino de camisa azul, ele disse que o próximo número é 8 e o seguinte é 10. Descubra como pensei. E aqui a gente vai ver, ó. É claro que a conclusão do garoto de camiseta vermelha não é aceitável, tá? Afinal, o dia do aniversário não tem nada a ver com o que estamos tratando. O mesmo se passa com a resposta da garota. As duas conclusões não têm lógica, mas e quanto à conclusão do menino de camiseta azul? Vamos ver o que ele pensou. Então, além do número 8, a sequência continua 10, 20, 22, 44 e 46. Então, vamos ver se essa sequência dele tem lógica. E trabalhando um pouco mais nessa sequência, a gente vai observar que sim, essa sequência tem lógica. Qual a lógica que ele pensou? A lógica que ele pensou foi multiplicar por 2, depois somar 2. Multiplicar por 2, depois somar 2. Vamos fazer o teste. 1 vezes 2 é 2 e 2 mais 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, 8 mais 2 é 10. 10 vezes 2 é 20 e 20 mais 2 é 22. 22 vezes 2 é 44 e 44 mais 2 é 46. Então, essa é a lógica da sequência que ele pensou. Vamos agora para a questão 2. Em cada caso, há uma sequência de números obedecendo a algum padrão. Descubra o padrão e escreva os 3 próximos números de cada sequência. Caso descubra mais de um padrão, apresente-os e justifique suas conclusões. Então, vamos ver a primeira sequência. A primeira sequência é bem simples. A gente observa o aumento de 25 em 25. 0 mais 25, 25. 25 mais 25, 50. Então, esse padrão é somar 25. E quais são os 3 próximos números da sequência? 150 mais 25, 175. 175 mais 25, 200. E 200 mais 25, 225. Então, esse é o padrão, somar 25. A sequência B. O padrão é somar 5 e tirar 1. Então, vamos ver, ó. 13 mais 5, 18. 18 menos 1, 17. 17 mais 5 é 22. E 22 menos 1, 21. 21 mais 5 é 26. E 26 menos 1, 25. E os 3 próximos números. 25 mais 30, 25 mais 5, 30. 30 menos 1, 29. E 29 mais 5, 34. Então, somar 5, tirar 1, subtrair 1. Sequência 6. Multiplica por 3 e subtrai 5. Então, aqui fica 3 vezes 3, 9. E 9 menos 5, 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 menos 5, 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 5, 16. 16 vezes 3, 48. 48 menos 5, 43. 43 vezes 3, 129, tá? Então, esse é o padrão. Agora, vamos à questão 3. Aqui mostra a sequência 1, 2, 3, 4, 5 sequências formadas por hexágonos. Essa sequência aqui é a sequência que a gente vai desenhar. E a sequência dada pelo livro, essas 4 sequências. Aqui eu tenho uma figura, 3 figuras, 5 figuras e 7. Então, vamos à letra A, que ela vai falar a respeito disso, ó. Mantendo esse padrão, desenhe ao lado da sequência a próxima figura. Então, a próxima figura é essa figura formada por 9 hexágonos. E o próximo, letra B, essas figuras são formadas por hexágonos. A primeira tem 1, a segunda tem 3, a terceira tem 5 hexágonos. Quantos
quantos deles formam a quarta figura e a quinta? Então, a gente já viu que é 7 e 9 figuras. Letra C. Escreva a sequência formada pelos números de hexágonos de cada uma dessas figuras. Então, a sequência é 1, 3, 5, 7 e 9. E mantendo esse padrão indefinidamente, nós podemos observar que se trata de uma sequência famosa. Que sequência é essa? Sequência de números ímpares. E o 10º número dessa sequência é o número 19. Se nós continuarmos escrevendo os próximos números, o 10º número será o número 19. A questão 4 é uma questão um pouco mais complexa, que ela trata de números que a sequência precisa um pouco mais de raciocínio. Então, aqui a gente observa a primeira figura da sequência é 1, aqui 5, e aqui o próximo 12, e os outros a gente vai contar. Então, a primeira figura é formada por apenas uma bolinha, a segunda por 5 bolinhas. E a terceira, quantas bolinhas tem? E as duas figuras seguintes. Então, a terceira tem 12 bolinhas, a próxima 22 e a seguinte 35. A letra B diz: escreva a sequência formada pelos números de bolinhas que compõem as figuras dessa sequência. Então, a sequência completa é 1, depois 5, depois 12, depois 22 e a última 35. E aqui a parte que é mais complicada, entender qual é o padrão. Você percebeu qual é o padrão? Escreva novamente a sequência acrescentando-lhe o sexto e o sétimo termo. Então, para quem não conseguiu compreender o padrão, pode observar aqui como o desenho está sendo feito. Então, a gente aqui observa 1, ou a gente chama de lado 1 do pentágono. Aqui o lado é formado por 2, ó, 2, 2, 2, duas bolinhas. 3, 3, 3. Então, os aumentos aqui estão mudando a cor. 4, 4, 4, hexágono com lado 4. Aliás, pentágono com lado 4. 5, 5 e 5, tá? A próxima figura vai ter 6 bolinhas de cada lado, depois 7 e assim sucessivamente. Então, aqui pede, ó, a sequência que você escreveu. Sim, completando, então, a próxima vai ter 51 e a seguinte vai ter 70. E aqui a letra D diz: a sequência que você escreveu é chamada de sequência dos números pentagonais. Com palavras ou esquemas, descreva o padrão dessa sequência. Então, eu fiz aqui um esquema para que vocês pudessem entender. Ó, primeira figura tem uma bolinha, depois 5, 12, 22, 35, 51 e a última é 70. Se a gente observar, da primeira para a segunda aumentou 4. Da segunda figura para a terceira aumentou 7. Da terceira para a quarta aumentou 10. Depois, a seguinte aumento foi de 13. Aumento foi de 16 e o aumento foi de 19. E o aumento do aumento, ó, aumentou 3. Do 7 para o 10 houve um aumento de 3. Do 10 para 13 o aumento foi de 3. Do 13 para o 16 o aumento também foi 3. E 16 para o 19 o aumento foi 3. Então, o aumento do aumento foi de 3 bolinhas, tá? De 3 em 3. Então, esse é o padrão para essa sequência de números pentagonais. Então, com isso a gente finaliza a correção da página 27.